É pra cima, Evite. né? É melhor evitar, viu? Tá. Porque ela vai aparecer aí e depois ela sobe. Que é uma água. Deixa eu avisar aqui a Aurora. Deixa eu fechar aqui um pouco, senão o vento vai derrubar o celular. Já começou. Olá. Esperando as pessoas entrarem. Pra gente começar. Oi, Clara, Miriam. Tudo bem, Miriam? Só esperando mais pessoas entrarem. E a Aurora entrar também. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Aí, agora a Aurora entrou. Ei, amore, entra aí. Oiê! Aê! Tarde. Tá todo mundo ouvindo bem? Miriam da Catalunha? Ai, que chique! Presença Que internacional aqui. lindo! Que ótimo. Muito feliz. Tá me ouvindo bem, amore? Tô te ouvindo bem. Ótimo. Também tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem? Todo mundo? Tá conseguindo ouvir bem? Dei um retorno aí pra gente saber se tá tudo bem. Como é que tá? Vou colocar aqui o fone para poder te ouvir melhor. E aí, amor, como é que você tá? Tudo bem. Tá um friozinho aqui, menina. Foi isso como eu tô de capote. É? Ai, que bom. Aqui também esfriou o tempo. Tá ventando bastante, muita chuva. Sim. A Aurora tá lá na Chapada, viu, gente? Inveja. Ibicoara. Ibicoara. Ai, que massa! Eu morei na Espanha também, Miriam. Que legal, que bom saber. Miriam falando aqui que trabalha com medrona, trabalha com parto, científica. Ai, muito bom. Presenças internacionais. É... é lindo isso, né? Na internet, conectar vários lugares ao mesmo tempo. É, né? Era de aquário total. É mesmo. Ai, que ótimo. Só esperar um pouquinho mais de pessoas entrarem. Sila! Beijo! Que bom te ver aqui, Sila. Bem-vinda. Thaís, seja bem-vinda. Ai, não. Tia! Que bom. Felicidade, vocês presentes, mulheres Muito bom. Boa poderosas. tarde. Boa tarde. Linda! Izinha, seja Bem-vinda, Mar. bem-vinda. Sejam bem-vindas. Já aí 10 pessoas presentes. Então vamos lá, né? Vamos já na presença de 10 pessoas aí, a gente já pode ir começando aos poucos, se apresentando um pouquinho. Mar, Vaque, seja Do bem-vinda. Capão. Do Capão, é? Olha só, É. coisa boa. Laia Estrela, seja bem-vinda. E aí a gente vai começar um pouquinho se apresentando, falando um pouquinho da gente. E logo a gente vai entrar, né, no nosso tema
aí esperado. Eu tô super ansiosa. Muito bom falar disso, eu adoro. Então, para quem não me conhece, eu sou a Liane, eu sou enfermeira obstetra de formação, parteira de alma e fundadora do Águas de Parto, que nasceu no ano passado, que foi depois de uma caminhada, né, de acompanhando partos dentro do hospital e conhecendo o trabalho de parteiras tradicionais pela América do Sul, que foi um dos meus caminhos aí, fez parte da minha caminhada, e senti o chamado de começar a acompanhar os partos em casa e de começar a estar mais próxima das mulheres, fazendo um trabalho também de criando uma rede de apoio, né, que o Água de Partos tem esse formato, né, a gente promove rodas de gestantes no Espaço de Irassol, que é o Espaço de Aurora, e lá a gente faz um trabalho de rodas e é um espaço que agrega, né, muitos casais grávidos, muitas mulheres grávidas, e a gente está nesse contexto mesmo de união, unir as nossas forças para poder a gente conseguir transformar o planeta, né, conseguir fazer uma transformação a partir do início da vida, né, que a gente acredita que o início da vida ele fala muito sobre a sociedade em que nós vivemos. Sim. Então, todo esse programa e todo esse incentivo, né, da gente olhar para os partos e humanizar mais os partos, né, respeitar os partos, é uma forma da gente construir uma nova sociedade, né? Então, a gente está aí, nesse momento, criando essa rede de apoio, criando essa egrégora para levar para a nossa sociedade, né? E a Aurora, uma queridíssima amiga, querida. Aí você se apresenta, amore. Não é nada melhor do que você se apresentar. Então, gratidão, né, por essa live, que a gente, na verdade, pensou juntas, né? Mas eu fiquei super, super Sim. feliz. É um tema que eu amo, então gratidão pelo convite. E também amo o seu trabalho, né? Eu sempre gostei de parto, né? Eu sou psicóloga e consteladora familiar e facilitadora de biodança, né? De formação. E sempre gostei de desenvolvimento da criança, né? Relações familiares. E esse momento do nascer, para mim, sempre me chamou muita atenção, né? Minha mãe sempre conta meu parto várias vezes, que foi um parto muito forte, assim, para ela, né? Eu sou a terceira filha nascida e eu acabei nascendo em casa, né? Foi um parto domiciliar, não planejado. Ia ser um parto humanizado numa clínica com Jorge Sá na água. E acabou que o médico não conseguiu chegar e acabou sendo um parto domiciliar, né? E aí foi, assim, uma das experiências mais lindas que minha mãe já teve. Ela conta que foi maravilhoso, assim, ela se sentiu super conectada com o corpo dela, né? Seguindo os movimentos que o corpo dela pedia, instintivos e tal. E foi um parto em que ela sentiu prazer na hora que eu nasci, né? E ela nunca tinha escutado falar disso, então foi bem à frente, né, do tempo dela, assim, né? Eu tenho 29 anos agora. Então, naquela época não se falava em parto orgástico, então ela foi bem precursora do tempo dela, então eu ouvi cresceu escutando essas narrativas que para mim era lindo, assim, né? Eu estava lá, mas eu não lembro. E aí eu só Não escuto, né? Eu só consciente, né? escuto. Não consciente, eu não lembro, mas assim, eu sempre fui encantada por partos, assistia muitos vídeos e tal. Então, quando eu conheci a Ali, a gente passou a conversar muito sobre esse assunto, né? Até que esse ano a gente teve a oportunidade de participar de um parto juntas, né? Um parto que ela conduziu em casa, agora lá em Serra Grande. E foi, assim, incrível, né, Ali? Foi, com Foi um, certeza. foi um Uma super equipe rito. maravilhosa. É Foi mesmo. ótimo. Foi lindo.
Foi lindo. Rembi, bem-vindo. Bem-vinda a todos que estão, todas e Bem-vindo a todos que estão todos. chegando aí. Sejam bem-vindos. A gente É, está fazendo uma apresentação, isso, falando um pouquinho de nós. isso. Então E é isso. tinha. Então, só Continua, para vai lá. finalizar, né? Então eu sinto que foi um rito de passagem, poder presenciar, né, pessoalmente um parto, né? Eu até falei com os pais do neném que, né, Ayla e Tony, que eu nunca mais vou ser a mesma, né? Eu agradeço a Ali por essa experiência, essa oportunidade, porque de fato é uma iniciação, assim. Estar vivenciando o parto, quem dirá, né, parir mesmo. Eu acredito que deve ser incrível. Então, para mim é uma felicidade poder estar aqui falando desse tema, né, sobre os impactos emocionais que o tipo de parto tem no nosso desenvolvimento, do vínculo da mãe com o bebê, são temas, né, para mim que fazem muito sentido. Então, para mim é uma alegria estar aqui. É isso. Que bom. E as pessoas ainda chegando aí. Ló, minha prima linda, beijo. Seja bem-vinda. E dando continuidade, né? A gente vai. O tema dessa live é falar sobre os impactos emocionais do parto normal e da cesárea na vida do ser, né? Na vida desse ser que está chegando, né? Na vida dessa família, dessa mulher também. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre um pouco da trajetória do cenário de parto, né, na nossa sociedade. Então, a gente sabe que o cenário de parto ele foi sofrendo algumas modificações, né? Esse cenário que a gente tem hoje não foi sempre assim, né? Imaginem que o ser humano habita a Terra há 200 mil anos, mais ou menos, né? Estima-se que há 200 mil anos o ser humano habita a Terra. Então, há 200 mil anos que as mulheres parem, né? Então, a gente precisa olhar, colocar em perspectiva para a gente conseguir olhar de uma forma mais ampla. E recentemente, apenas recentemente, a cesariana começou a crescer muito, né, nesse cenário de parto. Houveram várias modificações desse cenário de parto. Então, se a gente voltar 2 gerações que não está tão distante de nós, né? Se a gente for para a geração das nossas avós, então a gente vai ouvir muitos relatos de mulheres que tinham seus partos em casa, que tinham seus partos com parteiras e que tinham uma visão do parto muito mais naturalizada, né? O parto visto como um processo que faz parte da trajetória de vida das mulheres, né? Então, as mulheres, e era algo visto como uma expectativa muito grande, né? Então, como se a expectativa que se gerava em torno da vida de uma mulher era casar e ter filhos, e de preferência muitos filhos, pois muitos filhos representava abundância, né? Ter muitos filhos. E com o passar do tempo, a gente foi incorporando cada vez mais uma cultura individualista, né? Uma cultura consumista também, né? E a gente foi reduzindo o número de partos. E a entrada, eu vou deixar a live salva depois no final. Aí os amantes da tecnologia me lembrando, por favor. Então, a chegada, né, dos médicos no cenário de parto, né, que antes era um saber que se concentrava na mão das parteiras tradicionais, né? Era um evento que acontecia em família, né? Entre mulheres, os homens também eles eram excluídos desse momento do parto. E acontecia entre mulheres, então as doulas eram as mulheres da família, outras mulheres que já tinham parido, que já tinham passado por esse processo, né? Que incentivavam as mulheres a terem seus partos normais em casa, né? E aí, quando os médicos entram no cenário de parto, né? Esse cenário de parto começa a sofrer algumas modificações, né? O parto ele começa a ir para dentro do contexto hospitalar, onde supõe-se que é um contexto mais seguro no sentido de controle, da gente conseguir controlar os tempos, controlar os eventos que acontecem, né? No momento do parto. E os homens entram no cenário de parto. Então, a gente vê muito mais
uma medicina sendo operada por homens nesse momento, né? Então, as mulheres, quando passam aí aos hospitais para parir, elas não têm direito a acompanhante, elas vão parir e elas entram dentro de um certo pacote, né? De coisas previstas para... Porque o hospital ele é visto como um lugar onde as pessoas vão para curar de doenças, né? Então, a visão do hospital e a visão médica, ela é muito mais intervencionista, né? E muito mais voltada para a cura de doenças. Então, quando você pega um parto, que é um evento fisiológico, né? Alguns partos, claro, né? Com mulheres que já têm alguma comorbidade, alguma doença prévia, ela já tem alguma doença que precisa realmente de uma atenção e de um cuidado maior, sim, né? Precisam desse contexto hospitalar, precisa de algumas intervenções, mas o parto, que é um evento fisiológico entregue a uma medicina que é super intervencionista, né? O parto começa a ser visto como algo ruim, a dor é algo ruim, que a gente precisa controlar, né, para poder minimizar os danos. E no final das contas, o que acontece é que colocaram muitas intervenções no parto, né, e o que observou foi que isso foi modificando muito a forma das mulheres parirem. Então, se antes as mulheres pariam com mulheres, entre mulheres, no ambiente familiar, essas mulheres passam aí para dentro de um contexto hospitalar, um contexto estéril, né? Um contexto onde tem homens que estão à frente do parto, né? E elas ficam sozinhas, sem se alimentar, algumas pariam amarradas, né? E com muitas intervenções. Então, a cesariana, que foi inicialmente, né, criada e descoberta para ser uma emergência. As cesarianas antigamente aconteciam nas mulheres que morriam e eles tiravam o bebê com a cesariana e depois ela passou a ser utilizada em vida, né, depois da criação dos anestésicos e da melhoria das cirurgias, né, dos procedimentos cirúrgicos. A cesariana começa a ser utilizada como uma emergência, nas situações de emergência, né, para poder retirar o bebê a tempo. E aí ela começou a ser muito mais consumida, porque tanto no sentido de reduzir esse tempo de trabalho de parto, né, reduzir toda a assistência que se dá a essa mulher no momento do trabalho de parto, e começou a se tornar uma alternativa também a essas mulheres, que começaram a olhar para esse processo como algo que elas não queriam passar, né, para não ter que ir para um hospital, não ter que ficar sem ninguém, sozinha, né, nesse ambiente. E começou a crescer muito o número de cesarianas, né? Então começou a virar também um comércio, como a gente vê, muitas coisas que vão surgindo, vão se tornando mesmo, né, comércio. E por conta disso, a Organização Mundial de Saúde começou a tomar medidas, né, para poder tentar reduzir o número de cesarianas. Para vocês terem uma ideia, né, o número de cesariana em alguns países, ou em alguns hospitais de Salvador, ou hospitais do Brasil, chegou uma taxa de 90%. Então, virou uma exceção parir normal, né? Foi uma cultura muito forte, assim. Talvez uma década atrás, isso veio muito mais forte, né? Então, as altas taxas de cesariana, não só no Brasil, como outros países, né? Tanto da Europa, América do Sul também, principalmente, que as taxas estavam elevadíssimas, né? A taxa hoje no Brasil gira em torno de 53%, 56% de cesariana. Ainda é um percentual elevado, né? Então, a Organização Sim. Mundial de Saúde, no intuito, né, de tentar dar visibilidade a essa questão, né, porque a alta taxa de cesariana traz impactos também, não só para a mulher, não só para o bebê, no sentido da saúde física, como para a construção da nossa sociedade, né? Que sociedade que a gente espera que venha se desenvolver a partir de intervenções tão
tão intensas nesse momento inicial da vida, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na mulher, numa sociedade matriarcal, que as mulheres eram endeusadas porque elas tinham dentro dos úteros a terra fértil, né? As mulheres eram assemelhadas à terra fértil, que você coloca uma semente e cresce a vida e traz a vida para a terra, né? Então, quando a gente interfere no crescimento, no desenvolvimento dessa vida, né? Quando a gente mexe numa planta ou mexe em algum ser que está ali no seu processo de desabrochar ou no seu processo de renascer, a gente interfere de uma forma deliberada, né? Porque a gente sabe que existem emergências, a gente sabe que existem situações em que para salvar a vida do bebê, a cesariana é necessária. Mas daí existem outras situações onde a cesariana é utilizada como uma ferramenta para exatamente sair desse cenário do parto normal mesmo, né? Porque existe um cenário de medo, existe um cenário de desconhecimento muitas vezes, né? E de algo que vem trazendo desse medo em relação ao parto. Então, as modificações foram mais ou menos essa. E hoje a gente, desde 2011, né? E aí a gente trazendo também a responsabilidade do Estado, né? A responsabilidade dos governantes nesse sentido, Sim. né? De colocar isso como prioridade para a saúde, né? Isso é uma questão de saúde pública, sim, né? A forma como a gente traz a vida dos seres humanos para a Terra e para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, fala sobre como a gente vive. Então, desde 2011, criou-se o projeto da Rede Cegonha aqui no Brasil e em outros países também. Muitos projetos são do parto, na tentativa de resgatar esse parto natural, porque a gente percebeu que quanto mais intervenções a gente coloca, mais a gente atrapalha o processo da mulher, o processo do bebê de nascer, né? Então, que melhor é a gente observar e aprender com isso, né? E algumas intervenções precisam ser feitas sim, a gente precisa ter conhecimento sim para ser feita, mas 90% dos partos, isso é um dado estatístico, né? 90% das mulheres que são colocadas, por exemplo, na natureza, e elas entram em trabalho de parto, elas sozinhas conseguem parir, né? E hoje em muitas comunidades também, a gente fala isso a gente fala dessa abordagem do cenário do parto urbano, né, que foi para dentro dos hospitais, mas hoje ainda existem comunidades que as mulheres elas parem entre mulheres, elas parem acocoradas, elas parem num outro formato, né? E aí a gente agradece muito, muito, muito a presença de Aurora, que é uma querida que fala muito bem sobre o desenvolvimento do ser, faz um trabalho maravilhoso de constelação familiar, né? Consegue captar muito esse campo, né? dos seres, das pessoas, né? No seu desenvolvimento, a psicóloga. E aí a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre essa repercussão também, né? De como que isso impacta na vida das pessoas, o tipo de parto, o início da vida, né? Sim, que bom. Gratidão mais uma vez pelo convite, né? E é interessante, né, que quando a gente fala sobre isso, tem vários aspectos aí em jogo, né? Os aspectos históricos e aspectos políticos, né? Que a gente tinha até conversado um pouco mais cedo, né? E me vem muito, assim, quando você foi falando do histórico, de como o parto cesáreo aumentou, né? Nas sociedades urbanas. E como isso, dentro disso está em jogo também outras questões, como a questão financeira, né? A questão financeira das redes privadas, dos planos de saúde, né? A mulher, quando para é normal, né? Eu ia até te pedir para falar sobre isso, mas eu vou comentar dentro da minha capacidade, assim, né? Do que eu consigo saber. Então, nas redes privadas, né? O médico ele não quer gastar tempo com o trabalho de parto da mulher,
que é mais lento. Então, muitas vezes é mais cômodo, é mais lucrativo, né? Agendar ali um horário para que faça dessa maneira, né? O trabalho, o parto, dentro de um parto cesariano. O que traduz uma sociedade muito voltada para o lucro, muito menos para a vida e mais para o lucro, né? Que eu sinto que são questões que a gente precisa realmente refletir, né? Que, como você falou, o tipo de parto revela a sociedade que somos. Né? Que sociedade é essa em que não se espera mais o tempo da criança nascer, que é uma máquina assim incrível que a natureza fez, né? Que é o corpo, em que vários processos assim incríveis de forma perfeita são realizados de forma natural, que são interrompidos a favor de uma lógica voltada para o lucro, né? Para a gente refletir sobre isso, assim. Que a cesárea, além de ser essa coisa da dor, que está muito né, no imaginário, que parto dói, tem essa questão do lucro, que a gente não pode deixar de levar em conta, né? Né, Ali? Faz sentido, né? Sim, com certeza, total. Sim. É uma sociedade mais industrializada, né? Acaba virando um comércio. Isso, isso. E aí, assim, o parto, para mim, é um ritual de passagem, né? Eu estava até explicando para ela a minha visão sobre o parto. O parto é um ritual de passagem em que a mulher deixa de ser filha da mãe dela e passa a ser mãe. Então, assim, é um momento muito sagrado para a vida, tanto para a mãe, que está ali se transformando numa nova mulher, que passa a gerir uma vida a partir daquele momento, quanto para o bebê, né, que tá chegando aqui nesse mundo, saindo ali do conforto e da proteção da barriga e chegando para esse mundo, né? E esse movimento desse rito de passagem, ele tem muitos impactos ao longo da vida, né? Porque o bebê, ele já tem uma vida emocional, ele já tem sentimentos, sensações. A psique dele já vai sendo construída desde a gestação. Aliás, é desde a concepção. Agora eu estou estudando mesa radiônica e também a microfisioterapia já fala sobre isso. Até mesmo antes da gente nascer, o que nossos pais viveram, nossos ancestrais viveram, vai gerando impactos ali na vida daquele futuro ser. E na gestação, mais ainda, né? Tudo que a mãe vive, aquele bebê está vivendo junto emocionalmente. Então, é um momento muito delicado, muito sagrado para aquela vida. Então, é um momento que vai dizer muito de como aquele ser vai viver aquela vida, né, ao longo da gestação. Então, assim, é importante também ofertar um suporte para essa mulher, né? Porque também não está tudo só na mulher. Está também na rede de apoio, para que ela tenha as condições, né, de poder parir da forma mais elevada, da forma como ela se sente mais segura, da forma que seja um ritual, né, mais adequado para a chegada dessa nova vida, né? Então, assim, a gente estava conversando que em alguns outros países existe curso de parto, e o curso de parto não é só um dia, como às vezes tem aqui no Brasil ou dois. Dura meses, curso de parto. Então, assim, como respirar, como colocar a força ali na hora do parto, como é essa chegada desse novo bebê, os primeiros cuidados, quais as vantagens do parto normal para a vinculação da mãe do bebê, para a produção de leite. Então, assim, tudo isso a mulher recebe do Estado, né? Que são cursos gratuitos ali, que o sistema de saúde público ele oferta para a mulher, né? Então, isso já gera uma segurança maior para esse momento, né? De receber esse neném dessa forma, né? E aqui no Brasil, graças a Deus, o SUS também, né, incentiva, né? Os partos normais. A nossa estrutura não é tão boa, ainda não tem esses cursos todos, mas o parto, o parto normal ele é incentivado na rede pública de saúde, na rede privada, infelizmente, ele não é incentivado. Ele é ao contrário, né? Ele é estimulado que as mulheres façam parto cesáreo justamente por questões financeiras. Isso não é falado com todas as letras, mas é bem óbvio, assim, para quem estuda um pouco mais sobre essas questões. Né, Ali? Sim, Quer comentar alguma coisa sobre isso? Em alguns países europeus, né, que tem países totalmente desenvolvidos, né, que tem uma ênfase muito maior
no desenvolvimento da sociedade, né, do bem-estar social, muito mais do que a preocupação com a economia, que na verdade os dois estão atrelados, né? Quando você dá bem-estar às pessoas, elas vão ser trabalhadores e vão mover a economia de uma maneira muito mais fluida, né? Então a gente tem algumas referências de países, né, como Luxemburgo, Suécia, Japão, onde o incentivo do parto normal ele é muito grande, então as mulheres elas parem muito mais normal, né? Lá tem casas de parto, elas fazem, como a Aurora falou, elas recebem cursos, né? Instruções para parir normal, elas recebem acompanhamento durante a primeira semana de pós-parto. Olha que luxo, né? Receber alguém que vinha te ajudar com as tarefas da casa na primeira semana do pós-parto, né? E a licença maternidade ela é muito maior, né? E a licença paternidade, que é incrível, né? Então, existem países como Luxemburgo, por exemplo, onde tem uma licença paternidade de 1 ano e uma licença maternidade de 2 anos, né? Então, isso, sim, é a gente priorizar o início da vida. Essa crença que se forma, né? Que se gera em torno da sociedade, a gente dá prioridade para esses seres que estão chegando, né? Eles precisam de atenção, Sim. eles precisam de cuidado, eles precisam da nossa integralidade como ser, né? Cada passo, cada primeira palavra, isso é valorável, né? A gente precisa trazer isso com muito mais importância, com muito mais valor, né? E eu queria comentar, assim, eu via Zé Batista falando que tem pavor do parto, né? Eu já vi algumas mulheres também Zélia. falando que tem muito medo do parto. A Aurora trouxe alguns relatos, né, de Sim. pessoas que falam em relação ao parto. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão desse medo do parto, né? Que está muito atrelado a tantas coisas, mas vamos tentar seguir uma linha, né? Que está muito Sim. atrelado à sexualidade. O parto é um evento sexual, né? A gente tem uma parteira mexicana que é referência, né, hoje no Brasil e no mundo, que é na Olive Navé, né, que ela aborda muito a questão da sexualidade, né, e traz essa, assim, mesmo para a gente conseguir enxergar, né, o parto como um evento sexual, sim, né, e por isso, e a gente tem muito tabu em relação à nossa sexualidade, a gente tem muita castração em relação à sexualidade feminina, em relação ao nosso corpo, em relação ao nosso prazer, né, e a gente faz essa analogia com o parto, né? O parto natural também é visto como um tabu, né? Em grande medida, exatamente porque envolve a nossa sexualidade, envolve a nossa vagina, envolve o nosso corpo, né? E como que a gente aprendeu a lidar e a ver o nosso corpo, a gente se sente linda, a gente se sente feia, a gente se sente amada, a gente sente prazer, a gente se toca, a gente se masturba, né? Todos esses temas, eles estão envolvidos aí por trás. E toda essa relação que a gente traz do nosso ser mulher, né? A gente vai levar para o parto. Todos os nossos medos, todas as nossas alegrias, felicidades. Como a Aurora falou, é um rito de passagem. A gente vai se parir também. A gente vai parir o bebê, mas a gente vai parir essa mãe que vai nascer. Independente de quantos filhos sejam, seja o 6º filho, a gente vai parir a mãe daquele 6º filho também. Com certeza. Ela também vai renascer naquele momento. Então, falar de parto é falar de toda desse universo das mulheres, né? E quando a gente olha para o nosso momento atual, a gente percebe o quanto a gente ainda é castrada, o quanto ainda os nossos direitos são desiguais, o quanto ainda a gente desconhece sobre a potencialidade do nosso corpo, né? Então a gente traz dados de que muitas mulheres nunca chegaram ao orgasmo, ou que muitas mulheres têm dificuldade na relação sexual, ou que muitas mulheres nunca se masturbaram, ou que... Então, esses dados chegam para a gente e a gente olha para o cenário de parto e não tem como não fazer analogia a tudo isso, né? Então, olhar para si, se olhar e se identificar como mulher e tentar reconhecer toda essa construção da nossa sexualidade, né? Toda a construção da minha sexualidade, como que eu vivo isso, né? E como as nossas antepassadas viveram
também, porque isso está nas nossas células, a gente carrega isso também. Então, todo esse medo do parto, ele também está atrelado Isso. a isso. Eu estava comentando com a Aurora que a espécie humana é a espécie que tem um trabalho de parto mais longo, né? A gente, depois que a gente começou a andar de duas pernas, né, os nossos trabalhos de parto ficaram mais longos, sim. O tamanho do nosso quadril, ele é maior, ele ficou mais estreito em relação ao tamanho do bebê, né? E, além disso, a gente traz várias questões sociais, né? Que estão aí atrelados ao nosso desenvolvimento, a forma como a gente vive, né? Então, se a gente observa em outras sociedades, em outras comunidades, que mulheres que têm partos muito mais fluidos, mulheres que têm partos muito mais orgânicos, né? Também adoro essa palavra, Sim. orgânico. Como que elas vivem, como que elas lidam com o seu próprio corpo, né? Então, também existe uma questão que a gente vive nessa sociedade muito mais mental, né? Que a gente está muito mais na mente do que como era em outros tempos, que a gente trabalhava muito mais o corpo. E o fato da gente sentar mais, da gente ter mais sobrepeso, por exemplo, tudo isso também influencia no parto, né? É comprovado, as mulheres que Com mais certeza. se movimentam, mais ativas, mulheres mais ativas e mulheres mais conectadas com o próprio corpo, conectadas com a vagina, com o seu próprio prazer, são mulheres que tendem a ter partos mais fluidos, sim, né? Por experiência, assim, por ter observado tantos partos. E acho que é um pouco disso, assim. A Aurora, acho que poderia falar um Incrível, pouquinho incrível. com o que você Sim, é muito acha. bom falar sobre a apropriação, né, do próprio corpo, né, da mulher, porque o parir, ele é instintivo, né? Ele é Sim. orgânico, como você trouxe. Então, é meio que você deixar que o corpo faça o trabalho dele, sem interromper, né? É algo que vem da natureza, né? E que inclui aí outros aspectos diversos nesse processo de parto. Como, por exemplo, a ancestralidade, né? A gente estava falando mais cedo também que como essas mulheres do seu sistema pariram, né? É interessante também. Será que elas tiveram parto normal, parto cesáreo? Como era o parto para elas? Era algo tranquilo? Era algo difícil? Era um tabu? Então, nesse momento de parto, a mulher precisa se apropriar dessa força feminina, né? Que está ali com ela, várias gerações ali com ela, né, recebendo aquela nova vida dentro dela, aquelas gerações estão ali vibrando. Como muitas vezes, às vezes ela tem que romper algum tipo de padrão. Se parir for difícil para aquele sistema familiar e ela quer romper com esse padrão, então é uma transição de padrões, né? A constelação familiar trabalha muito isso, e isso pode ser trabalhado numa constelação antes da mulher parir também. Né? Se teve mulheres, às vezes, que morreram de parto, ou que tiveram partos muito complicados, isso tudo vai impactar ali na hora da mulher parir, quer ela saiba ou não, porque fica tudo no campo, como a gente diz, né? Fica tudo ali gravado, impregnado nela. Então, é muito importante também olhar para essa linhagem de mulheres nesse momento, conhecer sobre as histórias delas, se apropriar da força delas, né? Essa coisa do parto cesáreo é algo muito novo, né, na história, como a Ali trouxe. Então, lá atrás, as nossas ancestrais mais antigas, elas pariam normal. O corpo delas sabiam como parir. Ninguém perguntava, será que eu vou acertar parir? Ninguém se perguntava isso. Porque era simplesmente orgânico, né? O corpo sabe parir. Ele é um corpo mamífero. E elas confiavam nesse próprio corpo, que é uma força feminina, né? É uma dos poderes da mulher entrar em contato com esse processo de parir. Então, eu sinto que também se apropriar desse corpo, do que esse corpo é capaz naturalmente e se entregar a essa mulher selvagem, porque também o parto é selvagem, né? A mulher selvagem. Tem aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, que traz esse arquétipo da mulher selvagem, né? Então, parir, eu sinto que é também se apropriar dessa mulher selvagem, que né, ali, não é limpinha, ela é bicho. Na hora de parir, a mulher vira bicho. Então, assim,
assim como na sexualidade também, não, a sexualidade mais livre, a mulher vira bicho em alguns momentos. Então é você se reconectar com essa parte ali instintiva e deixar com que ela venha, com que o seu corpo haja, né? O corpo sabe em que posição está, em como é melhor para parir. Então é essa retomada também da mulher selvagem e deixar com que esses impulsos venham à tona livremente, né? E quando esse sistema, né, de saúde, em que muitos médicos, né, falam que é perigoso, pode dar complicação, parir normal, muitas mulheres também trazem essa crença, né, hoje em dia, na contemporaneidade. E é uma crença de negação desse poder feminino, né, dessa habilidade natural de parir, como se não confio mais no meu corpo. Eu mesma não sou capaz de entrar em contato com ele e confiar que ele é capaz de fazer o processo sozinho, né? Então eu tenho que delegar o que é melhor para mim, de que forma, como, porque eu mesma sozinha não sou capaz de escolher. Então tem muita essa coisa também de se apropriar da sua própria vida, das suas próprias escolhas, né? De que você mesma pode gerir, né, a sua vida, gerir as suas escolhas e confiar no seu potencial, né? Sem precisar o tempo todo estar delegando isso a algo externo e algo ainda masculino, né? Que a maioria são médicos homens. Então, assim, realmente se reconectar com essa força ancestral e deixar com que ela se manifeste, assim. Sim, exatamente. A gente vive numa sociedade patriarcal, né? E faz parte do jogo, por assim dizer, né? Faz parte da estratégia de dominação do corpo das mulheres, né? Quando você quer dominar alguém, você precisa fazer ele acreditar que ele é incapaz. Isso faz parte. Isso. E esse processo de dominação, essas duas partes, elas têm esse... acredita que é mais, que é melhor, e o outro também acredita que é inferior, né? Então, para você conseguir dominar, esse processo de dominação das mulheres é você fazer acreditar que as mulheres são incapazes. Então, o que foi que nos ensinaram? Ensinaram que nossa menstruação é algo sujo, que é fedorento, que a gente precisa esconder, que a vagina é fedorenta, que tem um cheiro ruim, e que o parto ele é dispensável, né? Então a gente vê, tipo, quem fala que a menstruação é dispensável, né? Muitos homens dizem isso, né? Nosso próprio ciclo, né? Nosso ciclo menstrual, que tiram isso da gente, esse poder, né? E fazem a gente acreditar isso, né? Então você vai ouvir muitas mulheres também reproduzindo esse mesmo discurso. E não julgo, eu também já fiz isso, eu também já reproduzi esse discurso. Claro. Né? Então todo esse processo de conscientização, né, do nosso lugar dentro da sociedade. Quem eu sou? Eu sou a Liane, eu sou uma mulher, eu sou branca, eu moro no Brasil, eu moro em Salvador. Quem é? O que eu sou? O que eu represento dentro dessa sociedade? Né? Que lugar eu ocupo? Né? Então, tudo isso faz parte desse sistema patriarcal. Né? Então, desse sistema que diz, não, você não é capaz de parir. Não, você vai parir, você está gritando, não grite, não faça nada, sabe? E quem está dizendo isso muitas vezes é um homem que não sabe nem o que é ser mulher, sabe? Dentro da sociedade. E o que a gente estava comentando também mais cedo, né? Dessa saúde que a gente vive hoje, né? Que também esse processo de doença e saúde e de cura que a gente vive, também a gente precisa colocar em perspectiva para a gente poder entender melhor, né? Como que funciona esse processo. A gente vive hoje numa era industrial, numa era capitalista, né? Na era do consumo. E a saúde também serve a esse sistema. Né? Então, a gente tem uma saúde que a entrega do nosso corpo. A gente perdeu a responsabilidade sobre nós mesmos. Né? Então, a gente entrega o nosso corpo para outra pessoa e pergunta, me cure, sabe? Quando a cura está dentro de nós mesmos, quando a gente descobre que o nosso corpo é uma potência, que a gente tem um cortezinho na pele
e que daqui a 3 dias o nosso corpo cicatrizou, fez cicatrizar, né? É um milagre quase, né? E a gente sabe que essa potência está dentro de nós, a gente só precisa redescobrir isso, né? A gente se reconectar e a gente se apropriar, porque a questão da apropriação é que nos coloca responsabilidade também. Porque quando a gente se apropria, a gente precisa se sentir responsável pela nossa saúde, pelo que a gente come, pelo que a gente fala, pelo que a gente pensa, pelo que a gente vive, pelo que a gente vibra. A gente é responsável, ninguém mais, né? Então, quando a gente vive dentro desse sistema, onde, trazendo para a questão do parto, onde eu entrego o meu parto para outra pessoa e falo, você é responsável, você tem que fazer tudo. E se acontecer qualquer coisa, a culpa é sua, né? Isso também gera uma atmosfera de medo do lado das pessoas que estão ali acompanhando o parto, né? Existem muitos casos de processo contra médicos obstetras, existem muitos, talvez seja o maior número de processos contra médicos é dentro da obstetrícia. Então, esse medo, ele paira nos dois lados, né? E a gente conseguir romper esse padrão de medo também leva tempo, né? Precisa todas as partes olharem e se responsabilizarem, né? Por esse momento, por esse processo. E aí a gente falou um pouquinho também sobre essa decisão da cesárea, né? Esse parto consciente. O parto consciente, ele traz muito mais essa questão da responsabilidade, né? E a gente consegue fazer algo com consciência quando a gente tem informação, quando a gente sabe o que é o parto normal, a gente conhece o processo, a gente conhece um parto cesárea, porque uma mulher também que escolhe ter um parto cesariano, né? Ela sabe como os processos do parto normal e mesmo assim decide também ter um parto cesariano é legítimo, né? A gente tem direito também de escolher sobre os nossos corpos desde que a gente saiba, né? Onde a gente está pisando, desde que a gente tenha informação suficiente, né? De todo o processo. E aí eu queria que a Aurora falasse um pouquinho sobre a questão do parto cesárea e do processo interrompido na vida do ser, né? Sim, sim, eu estava querendo falar sobre isso mesmo. Que essa chegada, né, desse bebê no mundo é um movimento que impacta para o bebê e para a mãe, né? Então, assim, é o primeiro impulso daquela vida na chegada na Terra é o nascimento. Então, assim, no parto normal, o bebê participa ativamente daquele parto o tempo todo. Então, ele rege o parto junto com a mãe. Então, assim, ele escolhe a hora que ele vai nascer. Ele escolhe a hora que ele vai nascer, a hora que ele está pronto para nascer. Eu aprendi até com o Ali recentemente, que eu achei lindo, que quando o neném nasce na hora certa, ele tem menos vernix, que é aquela camadinha branquinha que fica em volta dele, né? Então, assim, os órgãos estão prontos ali naquele momento. Emocionalmente, ele está pronto, ele escolheu. Então, o primeiro impulso daquele ser é empurrar ali a cabecinha, gerar aqueles primeiros movimentos de sinal que ele quer nascer para a mãe. Então, é algo que eles fazem juntos, né? Então, quando ele faz esse movimento de impulso e ele participa e ele empurra a cabeça dele, ele consegue nascer, né? Eles juntos, eles fazem esse movimento, ele chega à vida, é a primeira vitória daquele ser. Então, fica registrado ali, nas células dele, aquele movimento em que eu coloquei meu impulso, coloquei minha energia em direção a algo e eu venci, eu consegui. Eu nasci, sem precisar de ser retirado por algo externo. Ele escolheu a hora, ele fez o trabalho dele junto com a mãe e ele nasceu, ele chegou. Então, assim, a forma de nascer tem muitos impactos na vida daquele ser, porque a forma como a gente nasce é a forma como a gente vê a vida, né? Muitas vezes. Então, assim, o parto foi tranquilo, então a vida é tranquila. O parto foi difícil, viver é difícil, é pesado. Ou então, assim, eu fui vitorioso, eu consegui nascer sendo fácil ou difícil. Então, assim, eu sou capaz de lidar com a minha própria vida. Eu sou capaz de me apropriar da minha força e vencer os desafios que chegam, né? Fica isso impregnado ali, naquele inconsciente daquele ser que está chegando ali na vida, né? E o parto cesárea, às vezes, tem a diferença de cesárea agendada, né? E cesárea
no caso que o bebê teve o trabalho de parto, eles deu os primeiros sinais, teve algum tipo de complicação e precisou fazer cesárea. É diferente os impactos também, né? A cesárea agendada, o bebê ele tá ali dormindo às vezes. Eu já vi vídeos de parto do neném nascer dormindo. Sim. Ele tá, ele tá ali dormindo, de repente ele é tirado, de repente ele tá aqui fora. Então, assim, ele não teve esse ritual de passagem para chegar aqui na Terra, para chegar aqui do lado de fora. Então, ele fica na vida dele, ele não sabe muito bem como é que as coisas acontecem. Simplesmente, em um belo dia, alguma coisa acontece e faz com que as coisas... Alguém me tira ali da barriga e eu cheguei. Então, assim, para eu conquistar o que eu desejo na vida, algo externo precisa me empurrar, precisa me colocar, me direcionar, para eu conseguir vencer ali o que eu desejo, né? Não tem esse movimento de escolha consciente e de conquista de algo. Então, muitas vezes a pessoa ela fica sem essa informação no sistema dela em que ela é capaz de intencionar algo, ir em direção àquilo e conseguir realizar aquilo, né? Ela fica com aquela sensação que algo externo precisa ali puxar ela e conduzir para ela ir, né, na vida. Então, tem esse impacto muito forte no sistema da criança que está nascendo, né? E a cesárea necessária, no caso, né? Se teve alguma complicação ali no parto, que teve o trabalho de parto, a mãe esperou e o bebê não conseguiu nascer normal, já é diferente, né? O bebê, ele já deu os sinais ali que precisava nascer, ele já está totalmente maduro, ele está participando ali do processo de parto e ele não conseguiu sozinho, nem a mãe, por algum motivo. E às vezes a cesárea desse tipo salva vidas, né? Então, assim, é completamente diferente esse tipo de parto, em que ali o bebê ele teve ajuda externa, mas ele teve a intenção de nascer, ele nasceu naquele momento. Então, assim, é bem diferente, de fato, os impactos também desse tipo de parto, né, na vida do bebê. E, assim, o que eu queria compartilhar também, deixa eu ver quanto tempo falta. 10 minutinhos, Ali, mas a gente consegue. Passa rápido, né? Passa rápido, muito rápido. Que eu queria compartilhar também é que esse tipo de parto que você viveu, ele pode ser ressignificado depois, né? Através de um processo de autoconhecimento, se você sente, né, essas ressonâncias. Tem uma questão também, que às vezes quando o bebê nasce prematuro, ele precisa ficar internado, né? Ele precisa ficar afastado da mãe ali, e isso gera impactos significativos na vida da pessoa, né? Que na constelação familiar a gente chama de movimento interrompido, né? O bebê, ele é uma extensão da mãe, energética e psíquica ali. Então, assim, ele precisa do calor da mãe, do corpo da mãe, da energia da mãe com ele. A mãe é tudo que ele tem na vida quando ele acaba de nascer, assim. E aí, se ele é separado dessa mãe, ele fica longe, sozinho, ele tem uma sensação de abandono. Ele não tem uma estrutura ainda para entender que ele está ali, né, na incubadora para ser cuidado. Ele não tem essa informação. Então, a informação que vai para as células dele é que ele foi abandonado, ele está sozinho, cadê a mãe dele? Né? Então, isso gera um movimento interrompido na vida daquele bebê. Então, assim, quando eu vou em direção a um objeto de amor, que é minha mãe, algo me impede. E isso fica interrompido. Então, isso gera consequências, assim, que é importante depois retomar no processo terapêutico de constelação familiar, né? Para ressignificar isso, ressignificar essas memórias, né? E também através da biodança, né? Existe uma extensão em biodança. A biodança é uma terapia. Inclusive, eu conheci a Ali na biodança. Sim. Nosso elo. Nosso elo. A biodança é uma terapia através da dança que é muito potente. E existem algumas vivências de aprofundamento em biodança. Uma delas é renascer em biodança, em que a gente revive o nosso nascimento. A gente vive esse processo de nascimento ali naquele retiro, né? No movimento de retiro. Eu tenho essa formação, pretendo dar quando acabar a quarentena, que isso só presencial mesmo. E aí você tem como ressignificar essas memórias, né, desse parto e reviver elas e ressignificar elas no seu sistema. E refazendo esse vínculo com os pais, porque também o momento de parto é um momento muito profundo de vinculação com a mãe e com o pai. Né, que no parto humanizado isso é muito honrado e estimulado, o que faz toda a diferença para essa chegada
dessa vida, nesse ninho de amor ali, né? Com o pai e a mãe juntos, se apoiando, o corpo da mãe junto com o corpo do bebê. Isso dá uma sensação de acolhimento. Então ele fica com aquela informação ali no inconsciente dele. A vida é segura, eu tenho o calor da minha mãe, o amor do meu pai, a presença dos dois, eu me sinto protegido, respeitado também, né? Que o parto humanizado, a mulher é respeitada em todas as instâncias. É Sim, isso. Quer falar mais exatamente. alguma coisa, meu amor? Eu acho que a gente já está finalizando aqui, né? Faltam 4 minutinhos, mais ou menos. Sim. E eu queria agradecer muito a presença de Aurora, agradecer de coração. Ai, gratidão E também. acho que foi ótimo, acho que a gente conseguiu contemplar o que a gente queria falar, tudo. Eu queria trazer uma frase de uma, olha só que coincidência, de uma escritora feminista da Espanha, aí contemplando a nossa amiga aí que entrou da Espanha, que é de Cacilda Rodrigues Busto, e que ela traz que recuperar a maternidade supõe recuperar nossos corpos e nossa sexualidade. Não pode haver emancipação da mulher sem recuperação da maternidade, e não pode haver recuperação da maternidade sem emancipação da mulher. Então, eu acho que contempla assim mais ou menos o que a gente trouxe, né, que a gente precisa reconhecer o momento do parto, a gente precisa engrandecer mesmo as mulheres, endeusar mesmo essas mulheres que vão trazer a vida, que vão dar continuidade à humanidade, né? A gente dá muito amor, dá muito recursos para que essas mulheres tenham condições de parir, de se sentirem seguras, de se sentirem acolhidas, de se sentirem amadas nesse processo, para que a gente plante essa sementinha para o futuro da nossa humanidade, né? O futuro dos seres que estão chegando aí. E é isso, agradecer a Aurora, amor, saudade de você tão grande, agradecer a presença de também. todas e de todos que prestigiaram a gente nesse momento aí, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí na vida de vocês, né? Falar de parto é falar de vida, é falar de sociedade, é Sim. falar de tudo, né? Então, é isso. Agradecer a Aurora. Ai, que Obrigada também a presença de todos vocês. Gratidão pelo convite, Ali. Para mim é uma honra estar aqui e falar sobre esse tema. Recomendo que vocês pesquisem sobre águas de parto, sobre o trabalho lindo que a Ali faz com a chegada dos bebês, né? Quem sentir também que precisa de acompanhamento para trabalhar sua relação com a sua mãe, com a sua ancestralidade, com o seu parto, acompanhamento terapêutico, eu faço esse trabalho também, que é fundamental também para você se preparar, para ter um parto, e também para estar inteiro na vida, né? Que a gente nasceu pelo parto e é assim que a gente vê a vida. Então, recomendo também que vocês olhem com carinho para essas memórias e só agradecer mesmo. Ai, Obrigada gratidão também, pela amor. oportunidade. Agora me diga aí como é que salva esse negócio, porque tá faltando 1 minuto e Tem uma alguma setinha, coisinha. quando acabar a live, tem uma setinha do lado direito da tela, você aperta e baixa. E aí ele vai te perguntar se é para Ah, salvar, você diz que sim. quando terminar a live, então, né? Quando terminar, você coloca salvar a live, aperta na setinha para baixar, do lado direito, lá em cima. Entendi. Aí Gratidão, então, se eu finalizar galera! aqui. Beijo em Valeu. Aí eu finalizo vocês! aqui e baixo, né? Isso, amor, Beijo, ele vai te amores. perguntar aí, ele vai te perguntar agora. Viu? A gente vai fazer outras lives, lá ele vai fazer outras lives, eu também, uma vez por semana, Sim, toda terça-feira, vamos, então colhem junto. A Ali vai fazer uma vez por semana também, vamos então colhem junto. continuar. Isso, exatamente. Muitas lives Me estão por sigam vir, aí, quem então não me segue, acompanhe a sigam Águas de página, Parto. acompanhe a gente. Isso. Aurora e Espaço Girassol Santana, aí, com dois sigam. N's. Aurora Santana, com 2 N's. Viu? Um beijo, Um amor. beijo, gratidão. Abração. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. Como é aqui, amor? Peraí, não, não. Lê, Ai, não. peraí, amor. Seguro, finalizar agora.